Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Nesse primeiro semestre, você vai estudar sobre a homeostase, uma característica marcante dos mamíferos e que, resumidamente, significa o equilíbrio que o organismo interno necessita. Nossa videoaula abordará brevemente sobre o sistema reprodutor masculino e feminino e, em sequência, alguns métodos contraceptivos. O sistema reprodutor feminino pode ser dividido em órgãos externos e órgãos internos. Vejamos os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Os lábios maiores são dobras da pele, ricas em tecido adiposo, que protegem e circundam o restante da vulva. Os lábios menores, essas estruturas que são dobras da mucosa vaginal, delimitam a abertura da vagina e da uretra. O clitóris é uma estrutura semelhante ao pênis. Também apresenta corpos eréteis, os quais terminam em uma glande clitoridiana e um prepúcio. Durante a excitação sexual, esse órgão se preenche de sangue. É um dos pontos mais sensíveis do corpo da mulher, fato explicado pela grande quantidade de terminações nervosas. E os órgãos internos do sistema reprodutor feminino? Vejamos. Os ovários apresentam como função a produção dos gametas femininos, ovócitos secundários, e dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona. As tubas uterinas, através de contrações, levam o óvulo até o útero. A fecundação ocorre na tuba uterina, mas o embrião, na maioria das vezes, é implantado no útero. O útero é um órgão em formato de pera. Sua parede é formada por 3 camadas. A mais externa é uma camada delgada serosa, a intermediária é o miométrio, formado por músculo liso, e a mais interna é o endométrio. O endométrio é ricamente vascularizado e é parcialmente eliminado na menstruação. A vagina é um órgão muscular e elástico no qual o pênis é introduzido durante a cópula. Esse órgão conecta o sistema ao exterior e é o local de saída da criança no parto normal. Os órgãos externos do sistema reprodutor masculino. Externamente, o sistema reprodutor masculino é formado pelo pênis e pelo saco escrotal. O pênis é um órgão responsável pela cópula, formado por tecido erétil envolvido por pele. Esse tecido erétil forma 3 corpos cilíndricos, chamados corpos cavernosos. O tecido erétil possibilita a ereção, uma vez que se enche de sangue nesse momento. Na extremidade do pênis há uma dilatação, chamada de glande. O interior do pênis é atravessado pela uretra, estrutura que permite a eliminação do sêmen e também da urina. No saco escrotal, ou bolsa escrotal, estão os testículos, os quais ficam suspensos na extremidade do cordão espermático. Essa localização é importante, uma vez que os gametas masculinos podem ser afetados pela temperatura corporal. Vejamos os internos. O testículo é a estrutura responsável por produzir o espermatozoide e a testosterona. Esse hormônio tem grande influência no desenvolvimento do corpo do homem, estando relacionado com a diferenciação sexual e o desenvolvimento de características sexuais secundárias, além, é claro, de seu papel na espermatogênese. A produção
de espermatozoides ocorre nos túbulos seminíferos e o hormônio é produzido nas células de Leydig. O epidídimo é uma estrutura altamente enovelada, onde o espermatozoide adquire mobilidade e se torna móvel. Os dutos deferentes partem de cada epidídimo e encontram o duto da vesícula seminal, formando o duto ejaculatório. Esses últimos se abrem na uretra. A uretra é um canal que percorre o pênis e é comum ao sistema reprodutor e urinário. O sistema reprodutor masculino possui glândulas acessórias, que são elas: as vesículas seminais, a próstata e a glândula bulbo-uretral. As vesículas seminais produzem frutose, que fornece energia para o espermatozoide. Cerca de 70% do sêmen é formado por secreção proveniente dessa glândula. A próstata produz secreção que é eliminada durante a ejaculação. O material secretado é espesso e leitoso e contém enzimas e nutrientes. As glândulas bulbo-uretrais produzem uma secreção clara que atua como um lubrificante e também neutralizante, retirando qualquer resto de urina que possa ter ficado no canal urinário. Ter um filho é algo extremamente sério e deve ocorrer no momento certo em que o casal se sente preparado para assumir esta responsabilidade. Uma gravidez indesejada na adolescência acarreta uma série de problemas para os pais que, em geral, precisam abandonar os estudos para entrar no mercado de trabalho. Além disso, em muitos casos, a responsabilidade recai apenas sobre a mãe, gerando problemas ainda maiores para a menina e para o bebê. Portanto, é preciso ter responsabilidade. Vejamos alguns métodos contraceptivos. A vasectomia e a ligadura de tubas uterinas. A vasectomia é um fechamento nos canais deferentes. Podem notar na imagem que o fechamento ocorre bem distante do pênis, o que significa que não há problema como sensação de prazer ou ereção causados pela vasectomia. É um método cirúrgico bem mais simples que a laqueadura de tubas uterinas, que é um corte nas tubas uterinas impedindo a passagem do óvulo. Mas na vasectomia é necessário um período de acompanhamento, porque pode ser que os canais não se fecharam adequadamente. Para isso, há testes de laboratório para verificar a eficácia da cirurgia. É sempre importante conversar com a médica ou com o seu médico. Um método muito eficaz também é o uso de preservativos. Tanto o preservativo feminino quanto o masculino ajuda no controle de natalidade e na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Os métodos contraceptivos hormonais são amplamente divulgados, mas é muito importante entender que pílulas, adesivos, injeções de hormônios, não importa qual seja a forma do hormônio, é necessário a indicação do médico. Muitas mulheres reagem negativamente ao uso de hormônios, portanto, é necessário sempre um acompanhamento. Existem outros métodos contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, que é o DIU, e o diafragma. Pesquisem sobre o melhor método para você. Primeiro pense como gostaria de ter uma estrutura familiar, quantos filhos, se realmente deseja e pode ter. Converse com um especialista e boa sorte. Lembrem de acessar os podcasts e as orientações educacionais. Até breve!